Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode criar headlines, títulos, ganchos mais persuasivos para os seus conteúdos, para suas cartas de vendas, para os seus vídeos de vendas, páginas de venda, enfim. O que se usa títulos, ganchos, você consegue deixar elas mais chamativas, que vão performar melhor se você usa tráfego, que vão chamar mais atenção se você usa conteúdo só orgânico e que, em geral, vão mostrar que você tem alguma coisa relevante para falar. Porque a headline, ela é 30% do seu trabalho, ela é essencial. As pessoas, elas hoje em dia estão muito dispersas, então você precisa gastar um tempo realmente pensando como que você vai usar ali aqueles 3 segundos que a pessoa tá vendo, passando o feed para chamar, colocar um título mais chamativo. E para mim essa é uma das habilidades mais importantes se você tem um negócio e você vai criar conteúdo e vai posicionar o seu negócio no digital. Porque independente de qual rede social que você use, sempre vai precisar ter aquele gancho inicial ali que você vai falar ou então você vai escrever. Por isso que ela é a mais importante. A parte boa também é que você aprendendo isso, até mesmo as suas conversas pessoais vão ficar mais interessantes. Eu brinco que depois que eu aprendi a fazer títulos mais chamativos, nenhuma mensagem mais de WhatsApp minha fica sem a pessoa ler, pelo menos, porque eu sempre gero ali aquela curiosidade, aquela emoção. No final das contas, a pessoa lê, pode até não responder, mas ela lê o que eu escrevo. E isso é muito bom de você aprender. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que são headlines? Headlines, vou só repetir pelo conceito, são a primeira frase de qualquer tipo de peça de comunicação. Então, um conteúdo curto de Reels, um carrossel vai ser a primeira folha, um primeiro story vai ser uma headline, o título de uma página de vendas vai ser uma headline também. O início de um vídeo de vendas também tem headline, tem títulos, ganchos chamativos, em geral, todo aquele início. Inclusive, peças de copy maiores, como vídeos de vendas, VSLs, aulas de vendas, elas têm várias headlines, porque o objetivo é sempre a gente ir mantendo a pessoa ali engajada. Então, você vai aprender também que você posicionar isso numa copy mais comprida, mais longa, você vai fazer com que a pessoa fique mais retida ali ao longo do conteúdo que você está veículo. Então, você vai conseguir ter uma retenção maior se você também adicionar títulos mais chamativos ao longo ali daquela copy longa. E o que faz uma headline ser boa? O que vai, de fato, considerar que ela tá cumprindo a missão? Primeiro de tudo, ela precisa chamar atenção e fazer a pessoa parar. Essa é a primeira função que ela tem. Principalmente falando com o público certo. Então, também a gente não pode focar em chamar a atenção de qualquer pessoa, senão a gente ficava fazendo só macaquice ali em qualquer tipo de conteúdo. Não, a gente precisa chamar a atenção de um público certo. Então, vamos imaginar que você é um contador e você fala com empresários do Simples Nacional. Se você vai falar sobre algum tipo de redução de imposto, algum tipo de planejamento, você poderia falar assim: como reduzir imposto da sua empresa? Mas para deixar mais específico, você precisa falar assim: o risco que os empresários do Simples Nacional estão correndo de pagar mais imposto. Você nota que eu já estou falando de empresários do Simples Nacional, porque é mais específico. Então, uma headline boa, ela precisa parar para chamar atenção. Pagar menos imposto é uma coisa que qualquer pessoa que tem uma empresa gostaria de pagar menos, mas do público certo. Empresários do Simples Nacional. A mesma coisa se você tem uma consultoria de RH que fala com empresários do Simples Nacional. Você vai falar coisas relativas a esse tipo de empresário especificamente. Talvez para a consultoria de RH não faça tanto sentido, mas é uma forma de você chamar a atenção. Se eu fosse falar com consultoria de RH, eu falaria mais para o tamanho de equipe. Você que tem uma empresa com mais de 10 colaboradores, você que tem um salão de beleza com mais de 10 colaboradores, dependendo do tipo de público que você está focando. Isso é deixar mais específico. Mas aí a gente precisa ter a camada de chamar a atenção. Então, se você não consegue reter profissionais no seu salão, eu preciso que você preste atenção nisso agora, porque se você tem mais de 10 colaboradores, isso aqui é importante você saber. Ponto. Até que ficou grande essa headline. Poderia ser menor. Mas, a princípio da missão é a gente usar uma frase que chame atenção relativa ao público. Porque se a gente só focar em chamar atenção, o que vai acontecer? Que a gente pode até veicular bastante anúncio, nosso conteúdo e tal, mas a gente vai gastar muito tempo, vai falar com a pessoa errada, vai atrair a pessoa errada. E o que a gente nunca quer é atrair a pessoa errada. Porque faz muito mais sentido você ter um alcance menor, mas da pessoa certa, do que você ter um alcance enorme, trazendo um monte de gente que nunca vai contratar o seu serviço, não tem interesse em saber mais e não tem ali
nenhum tipo de possibilidade mesmo de venda. Então é melhor você focar sempre em falar com menos gente, mas elas serem mais qualificadas. Outro fator que faz uma headline ser boa é ela gerar emoção. Por quê? Porque é a partir da emoção que a gente vai gerar a reação, o desejo de descobrir alguma coisa, a curiosidade, o medo de ficar de fora, o medo de perder alguma coisa. Então, uma headline boa, ela precisa chamar atenção, ela precisa gerar emoção. E para a pessoa continuar lendo, ela precisa falar com um público específico para a gente também atrair o público certo. Quais que são os cuidados para você não escrever uma headline ruim? Não vai ter nada demais se você escrever uma headline ruim, mas o máximo é que a pessoa vai passar. E aí você simplesmente todo o resto do seu conteúdo não vai ter sido nem um pouco importante, porque a pessoa simplesmente não parou porque o seu título era ruim. Então, um dos grandes cuidados é você não escrever uma headline genérica, vazia, que não chama atenção. A não ser que exista um complemento logo depois, fica uma headline vazia. Uma outra coisa também que tem que tomar bastante cuidado é você não criar um título que é muito clickbait, que é muito fora da expectativa que você vai entregar depois. Eu vou te dar um exemplo ali mais pra frente. Mas o principal é você não quebrar a expectativa, porque no final das contas, a nossa missão, quando a gente vem para o digital, como prestador de serviço, como consultor, é gerar confiança. E qualquer pessoa que use headline de clickbait já perde a confiança completa do empresário, do cliente, ali simplesmente pelo jeito que a pessoa está falando. Então, não escreva títulos que você não consegue entregar ali o que você está prometendo. Eu vou deixar mais específico ali mais para frente. E aí, como que você vai escrever na prática títulos, headlines mais persuasivos, mais chamativos? Então, vamos lá. Vou dar dicas bem práticas mesmo, que eu uso todo dia, né? Porque esse é o meu trabalho. Primeiro de tudo, você não vai escrever como a primeira coisa. Você vai escrever todo o conteúdo, toda a sua página de vendas, todo o seu VSL, e só depois você vai escrever o título, porque você já vai ter meio que toda a noção. Lembra na aula de redação que a professora falava para você colocar o título só no final? É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Quando a gente já tem o texto já escrito, fica muito mais fácil a gente criar. Precisa, é uma super regra, você nunca pode começar pelo texto? Não, às vezes o título vai ser justamente o que vai fazer puxar o resto. Mas, se você tem dificuldade, a minha dica é que você comece, escreva tudo e depois você cria o título. E aí, ou então joga no Claude, joga no ChatGPT, porque com contexto ele vai entender e vai conseguir criar títulos muito melhores. O segundo, liste vários. Tem uma grande lista de headlines para aquele conteúdo. Então, se você tem um conteúdo curto de 1 minuto, tipo Reels, pode listar 3, 4. Vídeo no YouTube, 3, 4, 5. Se você tem uma VSL, se você tem uma página de vendas, lista ali umas 10. Assim você vai conseguir ter variações, trazendo para o público, depois para o desejo, variações que vão conseguir também te dar, às vezes, ideias de possíveis outros conteúdos. Outra dica também prática é ter um acervo. Então, o que eu fazia muito no início? Eu tinha uma planilha e eu entrava no Instagram, entrava no TikTok ou no YouTube e eu ia listando o que me chamava atenção. Você pode fazer isso por alguns minutos, entra lá, vai rolando, coloca um timer para você não se perder e vai catando o que te chamou a atenção. E às vezes nem é uma coisa do seu nicho, tá? E vai guardando nessa planilha. A partir daí você vai começar a ter um acervo do que você mesmo julgou que te chama a atenção. E você vai começar a testar. Quando você começar a testar, você vai começar a ter dados internos do que funciona melhor para o seu público e realmente o que funciona em geral. Então, entra lá, coloca time, não deixa de colocar time porque você pode acabar se distraindo e vai passando assim e anotando. Ter um acervo é muito, muito, muito mais fácil na hora que você for reescrever, puxar novas ideias e aí você já vai ter. Vou mostrar o meu acervo aqui, não vou liberar, mas eu vou mostrar o meu acervo para você ter noção do que eu tô falando. Então, esse aqui seria o meu acervo de ganchos. Eu vou juntando. Eu coloco aqui o tipo, só por categorização mesmo, mas não precisa. E aí aqui eu juntei já 129, deve ter mais espalhado por aí. E aí, quando eu tô na dúvida, eu vou lá, voltando e vou buscando. Os tipos, eles ajudam a você pensar assim: quero produzir 3 tipos de conteúdos sobre notícia. Então, você vai puxando. Vou ler aqui para você entender. Por exemplo, o tipo de notícia. Então, conselho mais absurdo que sobre o assunto tal, né? Que eu ouvi até agora. Então, o conselho mais absurdo que eu ouvi sobre
recursos humanos, que eu já ouvi até hoje. O recurso mais absurdo que eu já ouvi sobre recrutamento e seleção. Isso aí é muito bom. Outra que é bom também é pergunta retórica. Excelente notícia. Não, mentira, esse aqui também é notícia. Excelente notícia para quem é empresário do Simples Nacional, sabe? Ou então, excelente notícia para quem é o público tal, que faz concurso. E aí você consegue puxar o conteúdo. Outro também que é pergunta retórica. Você também se pergunta se algum assunto comum ou algum assunto polêmico que você vai aqui preencher sobre o seu público, ou também que é a pergunta retórica. Sua suspeita não tá errada. Não é nenhuma pergunta, né? Isso é só uma elevação da suspeita. Vamos colocar como se fosse assim. Sua suspeita não tá errada. Realmente é fácil criar conteúdo, só que você não sabe o jeito certo. Entende? E aqui a gente vai sempre puxando. Isso aqui você vai guardando, vai tendo muitas, muitas ideias e você nunca mais vai precisar ficar pensando quais que são as headlines mais persuasivas. Até porque no momento que você testar, você vai ter dados mesmo. Na hora que são os 3 primeiros segundos ali, você consegue guardar. Ou então, se você tem uma página de vendas, você medir quantas pessoas estão ficando ali naquela primeira dobra, fazer um teste AB, tudo isso são formas de você deixar ainda mais refinado o uso dos seus títulos mais persuasivos. Eu só libero esse conteúdo aqui para quem está na minha consultoria, então não vou deixar aqui, mas saiba que é muito fácil, é só você abrir uma planilha e começar a guardar os seus títulos. E aí agora, para te mostrar na prática, eu vou te dar exemplos, porque eu acabei dando alguns exemplos ali que ficou muito solto. Então vamos lá. Para contabilidade, que eu tenho muita gente que me acompanha aqui, é contador, tem um escritório de contabilidade. Um exemplo ruim, 3 dicas para sua contabilidade não errar. Ruim, vago. Agora uma boa. Se você fatura 4 milhões por ano no Simples Nacional, esse é o erro na hora de fechar o balanço que pode estar te custando dinheiro sem você perceber. Nota que é específico, eu falo para quem é o do Simples Nacional e eu gero curiosidade. Qual que é o erro que pode estar te custando tudo isso? Agora, para financeiro, uma ruim. Descubra como ter mais lucro rapidamente. É vago, uma promessa genérica, meio que assim, sem urgência, né? Agora, uma melhor para financeiro. Porque a sua empresa vende bem, mesmo assim não sobra dinheiro no final do mês. E o motivo não é o que você imagina. Ou então alguma coisa curiosa. Para RH, então vamos lá. Um ruim. Como reter talentos na sua empresa? Até que esse nem é tão ruim, mas enfim, muito genérico. Que empresa? Né? Qual o tamanho da empresa? Que tipo de talentos? Agora, um boa. Motivo pelo qual sua empresa não retém talentos e não tem nada a ver com salário. Aqui eu já gero mais curiosidade. Para marketing também, um ruim. O único método de vendas que você vai precisar. Vago, genérico, não sei para que vai vender o quê, para que tipo de produto. Aí aqui, uma melhor. O erro de copy que faz a sua consultoria parecer amadora, mesmo quando o trabalho que você entrega é bom. Putz, essa aqui pega muito, 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 porque, em geral, todos os meus clientes são muito bons no que eles fazem, mas eles não conseguem comunicar isso. Nota a diferença de todas essas? Que a especificidade, a temporalidade, valores, para quem é, tudo isso deixa muito mais completo, mais específico e, consequentemente, mais persuasivo o título, o gancho, a headline que a pessoa usaria ali na cópia. Então é isso, eu espero ter sido útil. Esse vídeo foi um pouco mais técnico, com mais parte de comunicação, mais parte de copywriting mesmo. Se você gostou, me deixa o sinal de gostei, assim eu vou trazer mais conteúdos como esse. Para mim, essa é a habilidade mais importante que qualquer pessoa que queira usar o digital, ou seja, se posicionando, criando conteúdo, usando anúncios, não importa, precisa adquirir, mesmo que seja o seu social media que faça, ou alguém responsável por fazer os seus anúncios, você também, sabendo disso, vai conseguir avaliar se ele está fazendo ali um bom trabalho ou não. A gente acaba gastando muito dinheiro em tráfego, em anúncio mesmo, com peças de copy, com anúncios que não têm essa vertente, que é, assim, 80% do trabalho. Então, é muito importante que você entenda como ser mais persuasivo ali na sua comunicação. E é justamente isso que eu consigo te ajudar a fazer, tornar essa comunicação, que às vezes é de um profissional muito técnico, mas muito bom no que faz, em alguma coisa mais acessível, que tenha que gere mais desejo, que fale com o público certo, que atrai o público certo aqui no digital. Eu vou deixar aqui embaixo também os links para você entender mais sobre o meu trabalho, trabalhar comigo às vezes 1 a 1 na consultoria sprint de negócio, ou então nas nossas implementações, e conhecer os nossos cursos. É isso, espero ter sido útil e a gente se vê na próxima.